Analisando aí o parágrafo único do artigo 26, que foi o ponto onde nós encerramos o vídeo anterior, e debulhando, nós extraímos os seguintes elementos. Então, 1. Perturbação da saúde mental. Temos que ver o que significa isso. Já dei uma dica que o doente mental está dentro dessa categoria. Aquele doente mental cuja doença mental apenas reduziu a capacidade de entender, a gente chama o doente mental de perturbado da saúde mental. Mas não só o doente mental. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Temos também o desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado. Então aqui já serve de alerta. Esses agentes modificadores da imputabilidade de número 2 e número 3 aparecem no caput e no parágrafo único. Então, tanto eles podem isentar de pena, quanto eles podem apenas reduzir a pena. Depende do quanto que esses agentes modificadores afetaram a capacidade de entender ou de querer. Aí tem ali o elemento 4, que fala ao tempo da ação ou da omissão. Então não me importa antes, não me importa hoje, me importa o dia, o momento do crime. Não era inteiramente capaz, ou seja, tinha uma capacidade, mas a capacidade não era inteira, estava reduzida. Capacidade de quê? De entender ou de se autodeterminar. Então, eu coloquei algumas equações ali, né? Situação A, B ou C. Você pegar o agente modificador da imputabilidade, perturbação da saúde mental, e juntar com os elementos 4 e 5, né? Que reduziu, né, a capacidade de entender, fez com que ele não tivesse a plena capacidade de entender ao tempo da ação ou da omissão, a pena será reduzida. Então, a gente combinou lá o primeiro elemento com 4 e com 5, o segundo elemento com 4 e com 5 e o terceiro elemento com 4 e com 5. Ok? Quem são os perturbados da saúde mental? Lembrando que aqui não é um curso de medicina, é curso de direito em que a gente está aqui apresentando para os graduandos medicina legal. Então não vou me preocupar em trazer para cá tratado de psiquiatria forense, não. Porque na prática você vai precisar do perito médico legal, de um assistente técnico que seja especialista nessa matéria. Você tem apenas que entender, pelo menos de um modo um pouco superficial, para que você consiga até saber o que pedir para o perito, saber ler o laudo e entender, saber argumentar com o juiz, você como promotor saber argumentar, você como delegado saber o tipo de exame que você vai pedir, interpretar o laudo. Então, o que eu vou dizer aqui, eu estou mastigando da maneira mais simples possível. Quando o parágrafo único do artigo 26 menciona perturbação da saúde mental, o que ela quer dizer? Aí eu fiz esse slide aí colocando os neuróticos, os psicopatas, os epiléticos, os pródigos e os doentes mentais com capacidade parcial. Neurótico, o que é neurótico? A grosso modo, tá? Sem pretensões aqui de me imiscuir muito na psiquiatria forense ou na psicologia. O neurótico, a grosso modo, é tudo que terminar com fobia, filia, mania. Então o cara tem, por exemplo, fobia de barata. O cara é um policial brabo, pertence a unidades operacionais super especializadas, entra em comunidade onde a guerra tá deflagrada lá, e toma tiro, e dá tiro, e prende, e não está nem aí, ele quer cumprir a missão dele. Aí imagina um dia que está lá fazendo uma ação, uma incursão na comunidade dessa, o tiro está comendo solto, aí estão encurralando um colega dele, quando ele ia partir para poder fazer a contenção e permitir que o colega fosse resgatado, ele vê uma barata voadora. Ele vê uma barata voadora e ele em crise histérica, porque o cara tem fobia de barata. Ele não tem medo da morte, mas tem medo de barata. Então ele tem um medo exagerado, de uma fobia da barata que o incapacita. Ele acaba deixando de cumprir com o dever dele, que é ir lá fazer a incursão,
resgatar o colega por causa de uma barata. E eventual crime de prevaricação, né? Se alguém for, sei lá, denunciar na corregedoria, virar um inquérito, depois virar ação penal por crime de prevaricação, porque ele estava ali, abandonou todo mundo e foi embora. Ninguém entendeu nada. Mas se ele provar lá no processo, né, através de perícia, que ele tem fobia da barata, isso é uma neurose. E neurose é um exemplo de perturbação da saúde mental. Ele teria direito à diminuição da pena e eventual condenação por crime de prevaricação. Um outro representante dessa categoria dos neuróticos são as manias. Por exemplo, cleptomania. Tem gente que tem dinheiro, tem condição, mas entra numa loja de departamento, fica agoniado, ansioso, e só passa se tiver passando a mão em algum objeto, enfiando no bolso. Mania de furtar, sem necessidade. E filia, nós temos aí também aquelas hipóteses que até já estudamos, gente. Tem vídeo nosso aí gravado sobre sexologia forense e falando das parafilias, que são as chamadas perversões sexuais. A pedofilia não é crime, é uma doença. O crime é o estupro de vulnerável. Crime é o cara fazer vídeos, imagens, fotografias de criança em ato de sexo explícito, ou então pornográfica, é armazenar esse material, é enviar, remeter esse material. Esse é o crime. Pedofilia é doença. E é uma doença que não é uma doença mental, logo ele não seria isento de pena, mas é uma doença, tem uma classificação para ela, tem um CID-58, ponto não sei o que F, não sei, não sou médico e não tenho vontade de ser. Mas tem uma classificação internacional de doença que cataloga as parafilias, inclusive a pedofilia, como doença. Então, se um cara que é portador de pedofilia, ele pratica um estupro de vulnerável, se ficar demonstrado que ele efetivamente era pedófilo, provavelmente a pena dele vai ser diminuída, porque é uma neurose. A grande verdade é que 99% dos ataques sexuais de adulto contra criança ou adolescente pré-púbere não são praticados por pedófilos, são pessoas sem vergonhas, que projetam libido sexual para adultos, mas também para criança. O pedófilo não, o pedófilo só quer saber de criança, pode ser a mulher mais linda do mundo, que não está nem aí, pode ser o homem mais lindo do mundo, que tem que ser criança. Então é uma neurose. Vamos encerrar esse vídeo, daqui a pouco a gente volta para fazer um outro vídeo.